Olá, público do Recepcionar. Me chamo Jardel e vou estar aqui com vocês nessa oficina de Business Model Canvas. Vamos lá? Bem, primeiramente me apresentando, me chamo Jardel Galvão, sou administrador por formação, tenho uma pós em gestão empresarial, já estou com um tempinho aí trabalhando tanto na área de gestão e na área de empreendedorismo. E atualmente sou mestrando em um programa de inovação na UFRN. E é o seguinte, nós vamos estar tratando dessa ferramenta e assim, eu tenho uma boa relação com essa ferramenta, pois comecei a trabalhar com ela desde da universidade, desde a faculdade, até agora no mercado. Tenho várias situações de ter feito uso dela. E assim, ela é muito bacana, tá? Eu acredito que o nosso público aqui, o público que esteja nos acompanhando, seja pessoas que têm negócios e está pensando em fazer algumas transformações, ou pessoas que querem entrar no mercado de eventos, de produção, não é isso? Ou produtores independentes que estão pensando aí em outros tipos de negócio. O Canvas abraça todo mundo, tá, gente? Ele abraça todo mundo. Ela é uma ferramenta, vale dizer que é uma ferramenta que foi testada por mais de 200 empresas em criações de novos produtos, novos serviços, novos negócios. Né? A gente está falando de uma ferramenta de modelagem de negócio, né? A gente está falando de algo que tem diversas possibilidades. E a gente que é empreendedor, a gente sabe que a trajetória que a gente vai estar traçando, ela é cheia de obstáculos, cheia de riscos. E assim, o bom empreendedor, ele vai saber que obstáculos são esses, ou melhor, ele vai saber o que fazer com esses obstáculos da melhor forma possível e vai saber mapear esses riscos e também o que fazer, tá? E isso é importante. Essa ferramenta ajuda. Eu gosto de dizer que, só um parênteses, a gente vai, ao longo dessa oficina, ao longo desse nosso momento, a gente vai estar tratando essa ferramenta como Canvas, tá? Apesar de ter essa correlação aí com a ferramenta de design, o Canva, vai estar chamando ela de Canvas, tá? E eu gosto de usar o Canvas, eu gosto de dizer que o Canvas é o primeiro passo. Todos nós aqui, ou tem, ou em algum momento teve, uma ideia, conseguiu visualizar uma oportunidade e que a gente julga que ela tem potencial. A gente sempre fala assim, né? Não, minha ideia tem chance, minha ideia tem potencial. E eu gosto de dizer que o Canvas ela é uma ferramenta que, apesar de básica, de simples, ela consegue, com o simples feito de tirar da nossa cabeça e colocar no papel, a gente consegue visualizar, mesmo que de forma rasa, se aquilo vai ter de fato o impacto, se vai ter potencial, e consegue mapear os riscos, ver oportunidades e por aí vai. Porque a montagem, apesar de parecer muito didática, ela é reflexiva, ela é uma construção. A gente está falando de uma ferramenta que não é só preencher. A gente está falando de uma ferramenta que, ao longo do preenchimento, a gente vai se questionando, vai fazendo vai pontuando em determinados aspectos. Ela já é pensada de modo eficiente para que tudo isso consiga ficar claro para quem esteja montando. E quem vai montar pode ser um empreendedor, pode ser uma equipe, tá? Vai depender do objetivo. Mas só reforçando, o Canva se trata de uma ferramenta aí que a gente pode estar trabalhando para diversas situações. Não, apesar de ele ser uma ferramenta de modelagem de negócio, as situações podem ser completamente diferentes. Pode ser desde a situação em que a pessoa tem a só ideia na cabeça e não tem nada e quer dar o primeiro passo, ou uma empresa já consolidada, com seu mercado, com todos os seus atributos, e está pensando em inserir um novo produto no mercado. E se a gente está falando de um novo produto, às vezes a gente está falando de um novo negócio, né? A gente está falando de um novo estilo de negociação. E a ferramenta compete para isso, tá certo? Essa ferramenta foi criada lá em 2008 por um pesquisador da área de negócios, de modelagem de negócios, chamado Alex Wolterfalder. E, como eu falei, ela já foi testada em diversas empresas
é uma ferramenta eficiente e a gente vai estar vendo ela nesse nosso momento agora. Eu não sei se todo mundo já viu, se alguém já pesquisou sobre, tá? Mas ela tem esse formato, tá? Ela originalmente é de outro formato que foi adaptado para a nossa oficina aqui, mas ela compete em 4 quadrantes em que a gente vai descrever o que, para quem, como e quanto o negócio vai acontecer, sabe? É tudo bem costuradinho, tá? Vale ressaltar que o modo que tradicionalmente ela é preenchido em uma folha, você faz a impressão desse formato, tem diversos formatos, coloridos, preto e branco, não vai interferir, tá? O modelo que você usar, você usa o que tiver mais acessível, que tiver mais perto de você. Às vezes dá para você pegar uma folha em branco e desenhar os quadrantes e você fazer o preenchimento dele mesmo. Pode ser por meio de post-it, porque a gente que está nessa área sabe que o post-it estimula a criatividade, estimula esse processo de criação. Então, o post-it é algo interessante para se utilizar agora, mas se não tiver post-it, usa o bom e velho lápis. Recomendo o lápis, por quê? Porque se a gente está falando de algo que a gente está tentando visualizar, a gente não tem certezas, não é isso? Se é um momento que a gente vai estar refletindo, um momento de construção, a gente precisa ter ferramentas acessórios para preencher essa ferramenta que façam a gente, que dê a possibilidade da gente corrigir quando for necessário. Então, o lápis e a borracha vão ser essenciais nesse momento. E claro, só tem uma caneta, isso é um problema? Não. Senão, isso é só. A gente está fazendo apenas uma observação, certo? E aí há uma ordem que o próprio Alexander, desculpa, mas todo mundo chama ele de Alex, mas que ele próprio designa que é a melhor opção, tá? Mas a gente vai tratar cada um desses pontos. E aí, se a gente for parar para pensar, eu vou só mostrar rapidamente e a gente vai avançando e vai discutindo ponto por ponto, certo? Mas se a gente for parar para pensar, a gente está vendo esse quadrante bem costuradinho. Sabe aquele lance de entender uma história? Quando a gente está falando de contar uma história, eu preciso saber o que foi que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, por que ela aconteceu, e alguns atributos sobre ela. Eu preciso ter as informações, eu preciso ter características suficientes para poder entender uma história. E quando a gente está falando da modelagem de negócio, não há uma história, porque a história ainda não foi construída, obviamente, mas há uma estrutura que eu preciso saber como é que ela é para poder botar a mão na massa. Quando a gente está com a ideia na cabeça, ela vai. A historinha da lâmpada, né? Quando a gente tem aquela lâmpada acesa, ela ilumina muita coisa, ela viaja pela nossa cabeça, e o ideal é que dentro do primeiro passo seja tirar isso da sua cabeça. Se você quer que a sua ideia tome rumo, que a sua ideia tenha um futuro, eu gosto de dizer que é o seguinte: as pessoas têm aquilo, focando ainda um pouco na ideia, né? As pessoas têm aquilo de dizer assim: eu tenho uma ideia inovadora, minha ideia é maravilhosa, minha ideia vai mudar o mundo. Mas ela não faz nada para aplicar essa ideia. A ideia fica na cabeça. E quando você deixa a ideia na cabeça, você dá margem para outras pessoas também terem essa ideia, porque nós somos. Eu não sei que dia essa oficina vai ao ar, mas por esses dias de agora, está se discutindo que a Terra vai ter aí 8 bilhões de habitantes. Então, assim, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, e é impossível acreditar que você vai ter uma ideia que é só sua e que ninguém nunca mais teve essa ideia, né? Por isso que a gente tem alguns institutos, algumas leis, alguns protocolos para nos garantir que
as nossas ideias e ideias que foram aplicadas sejam protegidas e que sejam da propriedade de quem teve ela mesmo, né? Mas assim, se você deixar na sua cabeça, a ideia é só na sua cabeça e ela não tem valor nenhum. Então, se a gente está falando que o primeiro passo da ideia é tirar ela da cabeça e botar no papel, que vamos botar no papel certo, vamos botar no Canva, que no Canva a gente vai conseguir estruturar ela de forma melhor, vai ter como visualizar ela de forma melhor, e o melhor de tudo, e o mais bacana de tudo, é que ela já foi validada. Então, assim, eu poderia estar aqui falando assim, galera, pega essa ideia de vocês e coloca numa folha em branco, poderia. É um caminho? É um caminho. Mas se a gente está falando de uma ideia que tem potencial, de algo que tem a oportunidade de dar certo, por que não colocar na ferramenta certa, visualizar da maneira certa e já tentar aplicar ela, tentando tirar da cabeça de um jeito que vai ser mais a probabilidade dela dar certo, dela ser aplicada. Vamos no caminho melhor, vamos no caminho mais eficiente, e o Canvas, desculpa, é um deles, tá? E aí, gente, voltando para o lance da historinha, o meu modelo de negócio, o meu negócio, ele precisa ter eu preciso ter informações suficientes, porque não é só a ideia, mas é tudo que engloba a ideia, tá? A distância, a dispersão entre o que é a ideia e o que é um negócio, tem muita coisa aí que precisa ser construída. Às vezes eu tenho a ideia de montar um evento para determinado público, eu até sei. Eu vou sempre ficar tentando dar exemplos na área de eventos, de produção, certo? Para a linguagem ficar um pouco mais tranquila. E aí, gente, eu sei que a gente não está aqui falando online, mas se surgir alguma dúvida, se surgir queria conversar mais, trocar mais ideias, eu vou deixar meus contatos com o pessoal da organização, que eles vão intermediar esse contato, certo? E aí você tem até uma ideia de montar um evento, porque a gente sabe que se eu construo um evento de forma bem estruturada, de forma robusta, ele pode virar o meu negócio. Eu posso transformar, e a gente tem exemplos disso, de empresas que foram fundadas apenas para executar aquele evento, e aí o evento cresce, não tem demanda o ano todo e por aí vai. Mas é o seguinte, eu pensei no meu negócio, desculpa, a minha ideia é de um evento para determinado público. E o evento, eu estou vendo que ele tem potencial, porque o mercado me diz que o público está consumindo muito sobre aquilo, então um evento daquilo tem tudo para dar certo. E aí, mas eu ainda não sei como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, eu não sei quanto é que eu vou ter que gastar para ter isso, eu ainda não sei o que é que eu preciso, o que tanto de coisa é necessária para mim conseguir executar isso de maneira viável, né? E aí o Canvas vai te ajudar nisso. Então a gente vai ter esses 4 quadrantes: o que, para quem, quanto e como. E aí, gente, um vai costurando, um vai casando com o outro. Olha só. Quando a gente fala vendo aqui, né, de maneira mais focada nos quadrantes, o meu negócio é o quê? O que é que meu negócio é? E para quem ele é? Eu faço algo, o meu negócio é algo que ele foi feito, ele foi pensado, ele foi idealizado para uma determinada pessoa, para um determinado público. E para que esse o que seja entregue para esse quem, precisa como ele deve ser feito. Vocês conseguem compreender? Eu tenho algo que é feito para alguém, mas esse alguém, esse algo só é entregue se eu tenho como entregar, se eu tenho algo estruturado para como entregar e quanto tudo isso vale, quanto tudo isso custa. Então, a gente consegue ter essa percepção por meio do Canvas, tá? Nosso primeiro quadrante, que é o que,
a base dele, o tópico que vai ser discutido dele é a proposta de valor, tá? E quando a gente está falando de proposta de valor, a gente está falando do que essa empresa tem para oferecer para o mercado, o que realmente terá de valor para o cliente. Nesse ponto aqui, dependendo de onde você for fazer o Canvas, que eu já tinha dito, né, que você pode fazer impressão desse material, mas também tem softwares, o próprio Sebrae, ele tem um que você faz um cadastro, consegue preencher por lá, preencher todo o seu Canvas por lá de forma online, digital, é bem tranquilo, é gratuito, tá? Na proposta de valor, e aí quando a gente vai preenchendo, alguns questionamentos são feitos para que a gente encontre essas respostas, esses tópicos. E aí, quando a gente está falando de proposta de valor, a gente fala de uma dor, de uma possível dor que um cliente está passando. Não aquela dor física, mas uma dor melhor, um incômodo. Ele fala assim, poxa, eu gosto tanto de determinadas coisas, mas eu queria encontrar mais pessoas que também gostam daquele determinada cultura, daquele determinado programa, daquele determinado artista, enfim. E se, vamos supor, que aquele consumidor tem esse incômodo e outros consumidores também têm esse encontro e você tem uma ideia que é unir todo esse público através de um evento, através de uma feira ou de algo do tipo, por que não ela não ser sua proposta de valor? A sua proposta de valor é algo, às vezes, ela é intangível. As pessoas não conseguem ver, mas as pessoas precisam. Às vezes essa conexão, às vezes você gosta de determinado, ainda tratando do lance de eventos, nessa pegada de eventos, vamos supor que você quer fazer um evento de cervejeiro. E aí você tem diversas pessoas que gostam de cervejas artesanais, que você gosta de pessoas que gostam desde do processo de conhecer o processo de fabricação, ou às vezes só o consumo, ou todo o processo de harmonização com outros produtos e tudo mais. E aí você conhece várias pessoas que têm esse mesmo ponto e essa é a sua proposta de valor, conectar essas pessoas. Ou até mesmo contribuir com o mercado. Sua proposta de valor vai depender também, gente, vai depender do público que você vai estar atingindo, tá? E aí, uma perguntinha que sempre fica aí quando a gente fala de proposta de valor é a essência da empresa, é aquilo que você vai fazer. Às vezes, a dor que você resolve do cliente é a sua essência, é o que você faz de melhor, certo? O segundo ponto, a gente já vai para a área do para quem. Para quem é aquilo? E aí nós temos 3 tópicos. Um deles é o segmento de clientes. Aqui eu preciso descrever quem é o meu público-alvo. E aí a gente tem todo um conjunto de consumidores em que você vai segmentar ele. O meu é esse aqui. Imagina que os consumidores é uma pizza e você está tirando uma fatia dessa pizza. E aí você precisa dar as características. E aí você pode ter os aspectos demográficos, né? Sexo, renda, idade, faixa etária, desculpa, onde ele mora, quem é ele, entendeu? Eu não preciso definir uma persona, que não sei se vai ser tratado em outras oficinas, mas persona é o desenho do seu consumidor. Você pega e tenta desenhar a persona, a pessoa ideal para o seu consumo. A pessoa ideal é o João, tantos anos, faz isso, formado em isso, gosta disso. Ou é a Maria, que tem idade tal, é casada, é solteira. Então, essa é a persona, e aqui eu não preciso montar uma persona, mas eu preciso dar as características desse meu segmento de cliente. E aí, eles têm da faixa etária de ano X a ano X, ano Y, eles ganham entre tantos salários mínimos, eles moram na região tal. Ah, o meu evento é nacional, mas ele vai acontecer em Fortaleza.
Então, vamos supor que é um evento físico, presencial, desculpa. Então, a gente está falando, esse público lá de São Paulo vai vir até aqui, esse público lá de outras regiões do Nordeste vão vir para cá. Então, vocês irão descrever isso. E aí, cada respostinha dessa pode estar num post-it, pode estar em uma frase, certo? O outro ponto é sobre os canais. Quais são os canais? Quais são os locais em que eu vou estar ali fazendo a compra e venda do meu produto ou do meu serviço? Se a gente está falando de algo presencial, a gente precisa ter espaços físicos para ser nossos canais. Às vezes é uma loja, às vezes é um stand, às vezes é um palco. Se a gente está falando de situações remotas, digitais, então a gente tem diversas opções. Vários softwares, plataformas, aplicativos de mensagem, redes sociais, sites e por aí vai. Né? A gente tem diversos streams de vídeo, então assim, tem um universo de canais que a gente pode estar aí se comunicando com o nosso cliente, tá? Quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, é como que a gente vai se relacionar com cada um daquele cliente, tá? Aqui envolve fidelização, aqui envolve como é que vai ser o pós-venda, se a gente estiver falando de evento ainda. Como é que vai ser o meu pós-venda? Eu vou mandar um e-mail para ele, ele vai ter locais de avaliação lá no meu evento, ele vai ter e-mail marketing, ele vai estar recebendo ofertas, publicidade, ele vai estar recebendo e-mails institucionais de promoção do meu evento, ou vai ser no boca a boca, a gente vai selecionar um pessoal para fazer uma ação presencial em bares e restaurantes da região para divulgar o evento. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou me relacionar com o cliente? Pelos meios digitais, como eu vou automatizar a minha conversa com ele no WhatsApp, eu vai ter um time de atendimento ali para falar com ele, para resolver o problema dele, vai ter uma ouvidoria. Então, tudo isso é o que compete no tópico de relacionamento ao cliente, tá? E aí, gente, aqui a gente já vai partir para o próximo ponto, mas aqui é importante que a gente entenda que a minha proposta de valor, ela foi pensada para um público tal, e tanto os canais quanto os relacionamentos têm que conversar. Tem que fazer com que o que eu propus de essencial do meu negócio, o que é essencial do meu negócio, consegue atingir de fato esse meu segmento de clientes por meio desses canais e da forma que eu me relaciono com ele, tá certo? Indo já para o terceiro quadrante, que são como como tudo isso vai acontecer, nós temos aí o primeiro tópico, as atividades principais. Gente, as atividades principais é tudo que eu preciso fazer para que meu negócio ande. E aí, trazendo aí para a analogia que o meu negócio é um evento, o que é que eu preciso? Eu preciso organizar. Eu preciso captar tanto os clientes quanto o público que vai para a minha feira, para o meu evento, fazer material gráfico, imprimir esse material, fazer campanha de divulgação, captação de parceiros, de patrocinadores e tudo mais. Então, assim, vamos pegar outro exemplo? Vamos supor que eu quero abrir uma sorveteria. Quais são as minhas atividades principais? Fazer o sorvete, fazer atendimento do cliente, limpeza, higienização dos produtos, fabricação de sorvetes, e caso eu como empreendedor, seja responsável pelo processo de fabricação. Então, tudo que é importante que você como empreendedor, sua equipe executa, é para estar descrito aqui. Eu preciso dar o passo a passo de cada uma? Não, porque o Canva não é para isso. Mas eu preciso citar as principais atividades que tem que estar lá, certinho? Outro tópico é o recursos principais. Para que as atividades sejam feitas, eu preciso de recursos. Recursos esses que podem ser recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros. Eu preciso de
dinheiro para fazer a compra disso, disso e disso. Eu preciso de um computador para fazer isso, isso, isso. Eu preciso de um atendente, de um designer, eu preciso de um mestre de cerimônias, se for preciso, eu preciso de um gerente. E aí eu vou topificando, porque o Canva, também só para contextualizar, ele pode ser impresso numa folha A4, que tem aí entre 21 de altura vezes 29,7 centímetros de largura. Mas a gente pode também estar fazendo ele numa folha A1, que é muito maior, então cabe muito mais informações, ou no próprio software do Sebrae, que tem diversos campos para a gente estar preenchendo. Mas, claro, o importante é eu tiro do papel, tiro da cabeça, anoto no meu Canvas, e na medida que eu for escrevendo, eu fico refletindo, será que é só isso? Mas será que para me entregar isso, eu não preciso de determinado profissional, de determinada tecnologia? Eu preciso de um site para fazer a inscrição, eu preciso de uma plataforma, de uma operadora de cartão de crédito para fazer, para que meus clientes efetuem o pagamento do meu produto, da inscrição, o que seja. Então você começa a refletir e vendo tudo ali exposto num quadro, né? Que o Canva, ele é um quadro. Então você vendo tudo ali, você começa a refletir e tentar casar as coisas, tá? Ainda sobre recursos. O recurso financeiro eu vou precisar, porque eu tenho despesas. Eu tenho, por menor que seja, eu vou ter. Então, assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso de investimento. Gente, indo para o próximo tópico, que são as parcerias principais. Aqui são quem pode me ajudar com atividades secundárias. Como, por exemplo, eu preciso fazer a impressão do material gráfico para o meu evento, para a minha empresa, só que eu não tenho. Eu nem tenho tempo, eu nem tenho energia para fazer isso. Eu nem tenho essa finalidade. Mas eu tenho um parceiro, que é a Gráfica X, que eu mando para ela, ela executa. Então, nossas parcerias principais são nossos fornecedores e pessoas que podem contribuir. E aí, dentro disso, o Sebrae é um grande parceiro em diversas situações, quando se fala, quando o assunto é empreendedorismo, inovação, criatividade, desenvolvimento econômico, a gente sempre tem o Sebrae como parceria. Ele pode estar ali sendo seu parceiro tanto num patrocínio, num apoio, que às vezes vai acontecer, mas como você, como empreendedor, que está com uma ideia boa e está com dificuldade de tirar ela da cabeça, tirar ela do papel, você procurar uma regional do Sebrae na sua cidade, na sua região, que eles contam com serviços de consultoria para dar suporte a todo o pequeno empreendedor. Então, o Sebrae sempre vai ser. Nessa lista aí, você também, dependendo da situação, as universidades podem lhe ajudar. Vou divulgar meu evento, vou pegar um digital influencer da minha região, um jornalista da minha região, ele pode ser seu parceiro. Ele pode ser o seu parceiro. Então, todo mundo que vai fazer atividades que estão ali paralelo às suas atividades principais e que não é você que executa, são seus parceiros principais, incluindo os fornecedores. E a gente tem que ter nossos fornecedores como parceiros, tá? A gente tem que modernizar a relação com os fornecedores e tratar eles como parceria, porque aí tudo flui melhor, a comunicação flui melhor, os resultados são melhores para ambas as partes, e é assim que a gente tem que estar buscando ultimamente, certo? Entrando no último quadrante, que é quanto tudo isso vai custar para que aquilo seja entregue a meu público-alvo, eu tenho como primeiro tópico fontes de receita, tá? A gente falou de várias atividades, de várias coisas que no nosso negócio vai precisar, mas qual vai ser a forma que vai entrar dinheiro? Como é que eu vou vender? Qual é o produto que eu vou vender? O que é que eu vou estar vendendo? Por onde é que eu vou estar ganhando dinheiro? Quais são as formas de obter receita? Né? Receita, entrada de dinheiro. É a venda de ingresso, é a venda de stand, falando ainda do exemplo dos eventos. Espaços publicitários dentro da feira, como é que a gente vai monetizar tudo isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Vou criar uma receita recorrente? Como é que eu posso fazer com que o meu público-alvo,
o público que eu vou estar trazendo, o público que vai estar... E, gente, um ponto importante. Falando da feira específica, o seu público é o quem vai estar expondo, é quem vai lhe dar o dinheiro, é quem vai lhe dar renda, tá? A pessoa que gosta da cerveja artesanal, que vai visitar um estande de uma cervejaria artesanal, ele é o público fim, ele é o público-alvo do seu público-alvo, tá? É importante destacar isso. E aí, quando a gente fala de fontes de receita, eu tenho que montar a minha fonte com base no meu público-alvo, não no público-alvo do meu público-alvo. Vocês estão conseguindo compreender? E aí eu preciso ter tudo isso listado. Gente, eu só consigo ver 2 fontes de receita, mas eu acho que tem a oportunidade, que tem como eu ganhar dinheiro com isso aqui também. Então anote, porque aquilo não pode ser realidade agora, mas no futuro, quando eu for trabalhar novamente o Canva, ele pode me ajudar com novas possibilidades de se ganhar dinheiro com aquele negócio, certo? Para finalizar, as estruturas de custos, que são tudo que vai se despender financeiramente para que o meu negócio ande. Aqui, tradicionalmente, vai estar aluguel, água, internet, energia, diária, despesas com marketing, despesas com logística e por aí vai. Se a gente fosse falar dentro desse quadrante do quanto, se a gente fosse fazer um paralelo aí ao exemplo da sorveteria, para me ganhar dinheiro, venda de sorvete, venda de casquinha, delivery. Poderia criar um clube de assinatura em que a pessoa paga todo mês e pode ir lá na minha sorveteria consumir tantos quilos. Ela já fica pagando ali e não é acumulativa. Passou o mês, não comeu. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas quais são minhas estruturas de custo dentro de uma sorveteria? O aluguel do espaço, internet, água, tudo isso que eu já tinha falado, o processo de fabricação, quem fabrica, quem atende, material de limpeza para deixar o espaço limpo. Então, tudo isso compete aí às estruturas de custo, tá? É importante que um meio aqui de avaliar quais são as minhas atividades principais. Para mim fazer a atividade 1 que eu descrevi lá, eu preciso de quê? Os meus recursos. Para mim ter um computador, eu preciso pagar a internet, a manutenção dele, então tudo isso são minhas estruturas de custos. Vocês conseguem perceber que depois que eu alimento todo o meu Canvas, eu consigo ver todas as partes e que se elas não se conectarem, se eu descrever algo em que eu tenho uma estrutura de custo muito grande e uma fonte de receita pequena, aquilo não vai para frente, aquilo é um risco para mim, aquilo é um obstáculo que eu vou enfrentar lá na frente, quando eu for colocar a mão na massa. Vocês conseguem entender? Pois bem, gente, nós finalizamos a nossa oficina hoje. Foi algo bem breve, mas é um material bem rico. Aqui você vai conseguir ter uma noção melhor de como o Canvas funciona. E assim, tem muito material na internet disponível. Novamente, me coloco à disposição. Quem está aí me assistindo, gostou, está com alguma dúvida, tem uma ideia e não sabe como o primeiro passo, tá? Agora eu sei como é que eu uso o Canvas, mas cadê ele? Como é que eu faço? Vou deixar meus contatos com a organização do evento e aí fico totalmente à disposição para tirar dúvidas, para conversar, se preciso for, a gente faz uma mentoria e por aí vai. E agora, gente, é hora de botar a mão na massa, certo? A base do conhecimento vocês já têm, é possível, eu não sei se o evento vai disponibilizar, mas eu acho que é possível assistir mais de uma vez. E aí agora é só botar a mão na massa. Pegue o Canvas de vocês, imprimam, com post-it, sem post-it, e é hora de botar a mão na massa e tirar essa ideia aí que tem potencial para ser um bom negócio no mercado e sanar as dores de quem tá precisando, quem está com essa necessidade. Certinho? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.